Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, deixa aqui também um comentário e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pessoal, façam isso, pois vocês vão estar colaborando comigo para me manter aqui no canal e para que eu possa produzir e compartilhar mais videoaulas de peças lindas feitas especialmente e com todo carinho aqui para vocês. E na videoaula de hoje eu vou fazer essa linda clutch. Olha que linda, olha os detalhes. Tá linda, né? Ó, eu vou abrir aqui para vocês para mostrar o espaço que ela tem. Olha que linda. Ó, ela tem bastante espaço, né? Bem espaçosa. Ó, todos os detalhes, os botões, a etiqueta aqui, ó. Olha esse detalhe lindo. Bem simples, tá? Mas deu um toque todo especial na clutch. Tudo em dourado. Olha aqui. Tá lindo, né? Olha a alça. E olha esse ponto. Tá demais, né? Ela ficou com 23 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Eu estou apaixonada. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio de malha Premium da marca Guarani. Ele tem 27 milímetros e 140 metros. Essa cor aqui é o azul jeans, mas eu vou utilizar na cor laranja. Um novelo só já dá para fazer a peça, tá? Aqui eu tenho uma linha invisível para costurar o botão e a etiqueta. Aqui eu tenho duas argolas de mosquetão de 3 centímetros de diâmetro. Aqui eu tenho mais duas argolas de mosquetão de 2,5 centímetros de diâmetro. Essas duas argolas aqui que vão dar um detalhe na peça. Aqui eu tenho um botão de imã, tá? Um botão imantado. E ele é um pouquinho maior. Ele tem 2 centímetros, tá? De largura. Aqui eu tenho uma etiqueta, como eu sempre falo, a etiqueta agrega valor à peça. Essa aqui é uma etiqueta de acrílico, tá? Dourada também. Aqui eu tenho uma alça para bolsa, tá? Eu comprei 1,10 m dessa alça. Ela tem 1,2 centímetro, tá? Olha, linda demais, né? E sai mais barato, tá? Comprar assim em metro. Aqui eu tenho uma agulha para crochê, 7 milímetros. Agulha de tapeçaria para o arremate, para costurar a peça. Agulha de costura para costurar o botão e a etiqueta. E tesoura. Agora eu vou começar a fazer a peça. Esse ponto ele é múltiplo de 3 mais 2. Ou seja, você vai fazer as correntes iniciais, contando de 3 em 3 correntes, até chegar o tamanho necessário para a sua peça. E depois faça mais 2 correntes e logo após comece a fazer a primeira carreira. Então, para essa peça, eu vou fazer 41 correntes. Aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu começo a fazer as correntes. Ao fazer as correntes, ó, não as deixe muito apertada, tá? Pois quando eu começar a fazer a primeira carreira, eu vou trabalhar no avesso da corrente, tá? Ó, aqui é o lado direito da corrente e aqui é o lado do avesso, essa parte aqui de trás da corrente, tá? E se a sua corrente estiver muito apertada, vai ficar difícil colocar a agulha, ó, nessas alcinhas de trás da corrente, tá? Então, procure, ó, fazer a corrente bem suave. E eu vou fazendo assim até completar 41 correntes. Feito aqui as 41 correntes, eu vou pular a primeira corrente e na segunda eu vou fazer um ponto baixo na parte de trás da corrente, tá? Essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como corrente. Então, pulo a primeira corrente, na segunda, ó, viro a corrente, essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás, e tem essa alcinha aqui atrás. Eu coloco a agulha nessa alcinha de trás da corrente, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Vou na próxima, ó, corrente, na parte de trás, coloco a agulha por baixo dessa alcinha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto baixo. Vou na próxima corrente, na alcinha de trás, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto baixo. Essa primeira carreira, ela vai ser todinha de pontos baixos, tá? Um sobre cada correntinha de base, né?
na alcinha de trás da corrente. E eu vou fazendo assim até finalizar essa primeira carreira. Finalizando a primeira carreira, nessa alcinha de trás da corrente, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? E nessa primeira carreira eu fiquei com um total de 40 pontos baixos. Agora eu vou para a próxima carreira. Agora eu vou para a segunda carreira, vou virar o trabalho e a partir da segunda carreira é só repetição. Então, nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma correntinha. Então, sempre que eu for iniciar a carreira, eu vou iniciar dessa forma aqui, tá? Agora eu laço a agulha e nesse mesmo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos. Então, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço, coloco a agulha no mesmo ponto de base e faço aqui o segundo ponto alto. Agora, eu vou pular 2 pontos de base e no próximo eu faço um ponto baixo. Assim. Olha como vai ficando. Agora, eu laço a agulha e nesse mesmo ponto de base eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, é só no início que eu faço um ponto baixo e uma correntinha, tá? No restante, é só um ponto baixo, não vai ter uma correntinha aqui, tá? Aqui eu lacei a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer o ponto baixo e vou fazer mais 2 pontos altos. Ponto alto. 2. Agora, pulo 2 pontos de base, no próximo, ó, coloco a agulha por baixo dessas duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou laçar a agulha e nesse mesmo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos. 2. Pulo 2 pontos de base, no próximo faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer mais 2 pontos altos. Lacei a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos. No mesmo ponto de base que eu acabei de fazer o ponto baixo. Agora pulo 2 pontos de base, no próximo faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, vou pular 2 pontos de base, no próximo vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha e nesse mesmo ponto de base vou fazer 2 pontos altos. E agora, ó, eu pulo 2 pontos de base e no último ponto de base, ó, coloco a agulha por baixo dessas duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Então, sempre que eu for finalizar a carreira, eu vou finalizar com um ponto baixo, tá? E quando eu for iniciar, eu vou iniciar com um ponto baixo e uma correntinha. Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a terceira carreira, vou virar o trabalho. E nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E agora eu faço uma correntinha. Então, relembrando, sempre que eu for iniciar a carreira, eu vou iniciar dessa forma aqui. Agora, eu laço a agulha e nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 2. Agora, eu vou pular 2 pontos de base e no próximo faço um ponto baixo. E esse ponto baixo que eu vou fazer vai ficar em cima do ponto baixo de base, tá? Ele fica bem em cima daquele ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. Então, coloco a agulha por baixo dessas duas alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou laçar a agulha e vou fazer, dentro desse mesmo ponto de base, mais 2 pontos altos. Opa!
Agora, pulo 2 pontos de base, no próximo, ó, vai ficar em cima do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Então, fica ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Agora, eu laço a agulha e nesse mesmo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Tô puxando um pouquinho o fio. 2. Agora, pulo 2 pontos de base. Esse ponto baixo de base, faço mais um ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, tá? Vou laçar a agulha e dentro desse espaço faço aqui 2 pontos altos. Pulo 2 pontos de base e no próximo ponto baixo de base faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a terceira carreira, vou pular 2 pontos de base embaixo dessas 2 alcinhas aqui do ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Então, sempre que eu for finalizar a carreira, eu vou finalizar com um ponto baixo, tá? E sempre que eu for iniciar, para relembrar aqui, né? Eu vou iniciar com um ponto baixo e uma correntinha, tá? Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a quarta carreira. Vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, relembrando mais uma vez. Sempre que for iniciar a carreira, inicie dessa forma aqui, tá? Agora, eu laço a agulha e nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou pular 2 pontos de base e no próximo vou fazer um ponto baixo, sendo que esse ponto de base é um ponto baixo também, tá? Agora, laço a agulha e nesse mesmo ponto de base, que eu acabei de fazer um ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora, pulo 2 pontos de base e no próximo ponto baixo de base, faço um ponto baixo. E não esquecendo também que um ponto baixo e uma correntinha é só no início, tá? Depois é sempre um ponto baixo, tá? Sozinho. E depois é que se laça a agulha e no mesmo ponto de base se faz 2 pontos altos. Pulo 2 pontos de base e no próximo faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, tá? E aí, finalizado a carreira, eu vou fazer as próximas carreiras da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Iniciando da mesma forma, finalizando da mesma forma. E eu preciso ter o total de 13 carreiras com esse ponto aqui, tá? Eu não estou contabilizando essa primeira carreira de pontos baixos, tá? Então, ó, aqui eu já tenho 2 carreiras completas com esse ponto, né, de um ponto baixo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já tenho 2 carreiras completas. Se eu preciso ter 13, eu preciso fazer mais 11 carreiras, tá? Então, eu volto aqui quando estiver finalizado a 13ª carreira com esse ponto aqui, de um ponto baixo e 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Não esquecendo que não é para contabilizar essa primeira carreira aqui de pontos baixos, tá? E aqui eu finalizei a 13ª carreira com um ponto baixo. E ficou assim, ó, tá lindo, né? Ó, se você achou difícil contar as carreiras, ó, numa carreira o ponto fica viradinho pra cá, na outra carreira o ponto fica viradinho pra lá. Em cada carreira, ó, o ponto fica virado para um lado, tá? Então, assim fica mais fácil contar. Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, vamos para a próxima e última carreira. Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. E nessa carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Para ficar como ficou aqui na primeira carreira, que foi de pontos baixos, tá? Então, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo até chegar ao final dessa carreira.
Aqui eu finalizei a carreira de pontos baixos para ficar como a primeira carreira, né, de pontos baixos. E eu fiquei com um total de carreiras, contando com essa primeira carreira, fiquei com 15 carreiras. Agora eu vou cortar o fio, vou deixar um pedaço grande para depois costurar a peça, tá? Ó, e agora eu laço com a agulha esse fio e passo, ó, esse fio por dentro dessa argolinha. E puxo o fio, ó, já ficou prontinho aqui. Agora vamos para a próxima etapa. Agora eu vou fazer a marcação para costurar a peça, tá? Esse lado aqui eu vou usar como lado do avesso, a parte de dentro da bolsa, e esse lado aqui eu vou usar como lado direito, a parte de fora da bolsa, tá? Nesse ponto trabalhado, ó, qualquer um dos dois lados pode ser usado como lado direito da peça, tá? Porque ficaram bem parecidos, ó, dá pra ver, né? Bem certinho. Ah, mas como eu defini então que essa parte aqui seria do avesso? Pela carreira de pontos baixos, tá? Ó, porque dá pra ver que essa carreira aqui, ó, de pontos baixos, ela tá do lado do avesso. E desse ladinho aqui, ela tá do lado direito, tá? Deu pra ver bem certinho? Então, ó, onde tá a pontinha do fio, eu vou dobrar aqui a bolsa, tá? Deixa eu colocar bem certinho aqui, pra ver a medida certinho. Deixa eu ver aqui quantas carreiras ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vão ser 8 carreiras, tá? Ó, vou pegar o marcador, vou botar bem nessa pontinha aqui e aqui. Deixa eu ver, ó. Aí ficaram 8 carreiras, ó, e a 9ª carreira fica essas pontinhas aqui assim, ó, dá pra ver, né, como se fossem uns biquinhos, tá? Aí vou nesse outro ladinho aqui, ó, vejo pelo outro lado também, vai ser aqui, e pego aqui nessa primeira pontinha, ó. Aí deixa eu ver como é que ficou, tá bem certinha, né? Então, agora, vou para a parte da costura. Aqui eu coloquei o fio de malha na agulha e vou começar a costurar a peça. Ó, vou virar dessa forma aqui, vou retirar aqui o marcador, tá? Ó. Aqui, ó, eu tenho uma carreira de pontos baixos, né? E desse lado também eu tenho uma carreira de pontos baixos, né? E sobre cada ponto baixo, ó, eu tenho 2 alcinhas aqui em cima, tá? Do outro ladinho também, né? Aqui ele tá de cabeça para baixo, mas aqui eu tenho também os pontos baixos, né? E eu tenho ó, 2 alcinhas pertence a um ponto baixo. E eu vou trabalhar com a minha agulha, ó, nessa alcinha de cima desse ponto baixo, tá? Aqui tem a outra, ó, a outra ficou aqui embaixo. E nessa alcinha de dentro do outro ponto baixo, tá? Ó, são as 2 alcinhas mais próximas uma da outra, tá? Então, agora, ó, vou colocar aqui, deixa eu ver se tá certinho, que eu acabei já de marcando com o marcador, bem aqui. Então, vou colocar nessa primeira alcinha aqui e vou voltar nessa alcinha aqui, ó, onde está saindo esse fio aqui, tá? E puxo. Deixa eu dar uma puxadinha aqui, pronto. Assim. Agora, vou no próximo ponto de base, tá? Ó, nessa alcinha aqui e nessa alcinha aqui. E puxo. No próximo, nessa alcinha de dentro, ó. Ó, dá pra ver bem certinho, né? As 2 alcinhas, uma próxima da outra. Ó, como vai ficando. Fica bem, um acabamento bem bonito. Na próxima alcinha, ó. E é bem rapidinho, bem prático, fácil. Fica um acabamento bem bonito. Ó, já tá terminando. Aí.
Peraí, deixa eu ver aqui. Não. Agora eu vou colocar aqui, ó. Bem aqui. E vou colocar pra dentro, tá? Pra fazer o acabamento pela parte de dentro da bolsa, tá? Pra fazer o arremate do fio. Ó, e fica assim, olha que lindo o acabamento. Agora eu viro aqui, né? Do lado do avesso, ó. E vou passar, ó, com a minha agulha por baixo das alcinhas dos pontos, ó. Pra fazer já o acabamento, tá? O arremate, né? O arremate do fio. Acho que dá pra ver bem certinho, né? Pulo o último ponto e volto nos próximos. Deixa eu puxar um pouquinho esse aqui. Agora pulo o último e volto nos próximos. Acabou entrando ali acabou entrando no fio de malha. Não é bom passar por muitos pontos de uma vez só quando é fio de malha, tá? Porque senão acaba entrando dentro do fio e aí fica difícil para passar. Às vezes a gente quer adiantar o trabalho e acaba atrasando o trabalho. E aqui, ó, eu finalizo, agora eu vou cortar o fio. E agora eu vou costurar o outro lado. Agora eu vou mostrar como começar a costurar desse outro lado aqui, tá? Porque aqui nesse outro lado já tinha um fio de espera, né? Que eu deixei no final da carreira, deixei um pedaço de fio para costurar esse outro lado. Aqui eu acabei esquecendo de deixar um fio de espera. Porque antes de começar a fazer o nozinho inicial e depois as correntinhas, eu poderia ter deixado 50 centímetros, tá? Sobrando para depois costurar esse outro lado aqui, mas eu acabei esquecendo. Então, aqui eu coloquei 50 centímetros, tá? Ó, e passei o fio na agulha, tá? O fio de malha. Agora, eu retiro aqui o marcador, coloco dentro dessa alcinha do ponto de base, né? E aqui, nesses dois aqui, tá? Ó, só que aqui eu vou passar 2 vezes, tá? Ó, deixo aqui um pedacinho de fio para arrematar depois no final, tá? Deixa eu tirar esses 2 marcadores aqui. Deixa eu ajeitar esse fio aqui. Pronto. Agora, ó, vou pegar as alcinhas, ó, dos pontos, as alcinhas de dentro. Deixa eu puxar aqui. Aqui eu já peguei, então, nesse próximo ponto. Ali já foi, ó. Eu vou costurar aqui, ó, Opa, passou aqui. Da mesma forma que eu fiz do outro lado, tá? Igualzinho, ó. Vou pegar aqui e aqui. No próximo, ó. Dá pra ver certinho, né? Da mesma forma que eu fiz do outro lado. E eu vou fazendo assim até acabar toda essa costura e depois eu vou arrematar da mesma forma que eu arrematei desse outro ladinho aqui, tá? Então, eu volto aqui quando estiver com essa parte toda costurada, tá? E os fios arrematados. Aqui a peça já foi toda costurada e toda arrematada. Agora eu vou posicionar o botão para costurar o botão. Aqui eu vou desacoplar o botão. Essa parte que tem um pininho para fora, dá pra ver, né? Vai ser costurado aqui em cima. E essa que tem um orifício vai ser aqui embaixo, tá? Então, aqui eu posiciono, ó. Aqui eu tenho, dá pra ver bem certinho, né? Tenho 7 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então, vou colocar nesse do meio. Fica 3 pontos pro lado de cá e 3 pontos pro outro lado. Então, posiciono aqui e agora eu vou costurar o botão. Então, aqui eu coloquei um fio de linha invisível na agulha, juntei as duas pontinhas, tá? E dei um nozinho. Dá pra ver bem certinho aqui o nozinho, né? Ó. E agora eu vou costurar o botão. Ó, posiciono ele aqui certinho. Ó. Vou passar com a agulha, ó, no fio e nesse buraquinho aqui do botão, tá? Nessa alcinha aqui. E agora, ó, passo com a agulha no meio dos dois fios. Assim. E vou passar mais 6 vezes aqui dentro dessa alcinha. 1, 2, 3. Opa, trancou alguma coisa ali. 4, 5, opa, trancou novamente. Às vezes é só uma partezinha do fio. Ó. Deixa eu pegar aqui. É esse aqui. E o outro, pronto. Pronto, agora passo com a agulha, ó, nas alcinhas dos pontos e sai do outro ladinho, tá? Aqui, ó. Pronto. E agora eu vou passar, ó, por dentro da alcinha do botão. Vou passar mais 6 vezes. E eu vou fazendo assim até chegar à última alcinha e depois eu vou mostrar como fazer o acabamento, tá? Como finalizar. Então, depois de feito aqui, passar 6 vezes aqui na alcinha, eu vou passar por dentro dos fios e vou sair nesse outro ladinho, tá? E assim eu vou fazendo até chegar a essa última alcinha e depois eu volto aqui para mostrar como finalizar, tá bom? Ó, aqui eu vou passar a última vez na alcinha do botão, tá? Ó. Passo no fio e dentro da alcinha do botão. Aqui, ó, se formou uma argolinha, dá pra ver certinho, né? Eu vou passar 3 vezes com a agulha e o fio, ó, por dentro da argolinha. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e puxo. Assim. E agora, ó, passo aqui por dentro dos fios, tá? Por baixo do botão, pra não ficar aparecendo, ó. Puxo uma vez pra cá. E outra vez pra lá. E agora corto o fio. Agora vamos para a próxima etapa. Ó, aqui então o botão já foi costurado, agora eu vou costurar o outro botão. Como é que eu vou fazer a medida para esse ladinho aqui? Eu encaixo o botão aqui, tá? Fecho aqui a bolsa, ó. Fechou. Aperto e desacoplo. Ó, vai ficar aqui, tá? E agora eu vou costurar essa partezinha aqui do botão da mesma forma que eu costurei esse aqui, tá? Aqui eu já costurei os botões, já arrematei, tá todo certinho e já costurei a etiqueta. Como eu sempre falo, a etiqueta agrega valor à peça. Olha a peça com a etiqueta e agora eu vou mostrar na outra imagem sem a etiqueta. Viram como fica diferente? Dá um toque todo especial, né? Agora vamos para a próxima etapa. Ó, aqui eu já fiz o detalhe com a argolinha de mosquetão e agora eu vou fazer desse outro ladinho aqui para vocês verem, tá? A argolinha de mosquetão que eu estou utilizando é a menor, é de 2,5 centímetros de diâmetro, tá? Então agora eu aperto aqui, ó. Vou colocar, deixa eu ver aqui. Aí, vejo mais ou menos pelo outro ladinho, então aqui e saio aqui. Ó, e dou uma empurradinha pra dentro, a emendinha fica pelo lado de dentro, ó. Vejo aqui. Deixa eu ajeitar. Ó, fica lindo, né? E agora, ó,
Abrindo aqui, eu vou dar um pontinho aqui e outro pontinho aqui com a agulha, tá? Já mostro como é que eu vou fazer. Aqui eu já costurei desse ladinho aqui, ó, com fio de malha, tá? E agora eu vou costurar essa outra partezinha aqui, ó. Então, eu pego o fio de malha, coloco na agulha de tapeçaria uma pontinha, puxo aqui mais pra baixo e pego a outra pontinha e passo aqui, ó, pela essa abertura da agulha. Assim, tá? Agora, ó, eu coloco aqui pra trás, boto essa partezinha aqui, ó, que tem esses detalhezinhos, né? Que é onde a gente abre a argola, ó. Vou passar pelo fio, vou passar nesse fio aqui, ó. E pela argola, acho que dá pra ver bem certinho, né? E passo por dentro dessa argolinha que se formou. Assim. Agora, passo aqui pelo fio e passo pela argola. Ó. Passo pelo fio e pela argola. Ó. Deixa eu dar uma puxadinha aqui pra ajustar, ó. Passo pelo fio e por dentro da argola, né? Ó. E aqui também passo pelo fio, deixa eu pegar aqui. Ó, e pela argola. Ó. Não precisa também cobrir completamente, tá? Só pra prender aqui fica um melhor acabamento. Ó, aqui acabou entrando muito dentro do fio de malha. Pronto, assim. Ó. Pronto. Agora, ó, eu vou fazer assim. Vou puxar um pouquinho mais aqui. E vou passar, ó, como se eu fosse fazer o arrematar, tá? Ó. Passo aqui, ó, dou uma esticadinha assim. E vou passando por, ó, baixo das alcinhas, tá? Ó. Como se eu estivesse arrematando mesmo. Aqui fica um pouquinho justo, porque aqui tem 2 fios, tá? Ó. Puxo aqui pro último ponto e vou nos seguintes. Já tô terminando aqui. Ó, agora eu corto aqui o fio. Ó. E agora é só fechar. E olha como fica. Ó, pode empurrar um pouquinho aqui pra frente, se achar que tá muito pra dentro, olha. Aqui tem que dar um pouquinho mais empurradinho aqui. Pronto. Já tá perfeita. Tá linda demais, né? Vamos pra próxima etapa. Agora, eu vou colocar as 2 argolas de mosquetão, as argolas maiores, essas são de 3 centímetros de diâmetro. Vou colocar uma em cada ladinho aqui da bolsa para poder colocar a alça, tá? Então, aqui eu vou abrir a bolsa. Vou apertar aqui, tá? E vou colocar aqui, bem aqui na pontinha. No outro ladinho, aperto aqui também. E aqui. Fecho aqui a bolsa. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Deixa eu ver. Agora, eu abro aqui, ó, novamente para colocar a alça. Pronto. Agora, ó, eu vou deixando ela toda certinha para não ficar toda virada, tá? Ó, ela toda certinha. Vai ficar toda viradinha. Depois até pode virar, né? Mas
Vamos colocar ela certinha. Aqui, quase acabou. Pronto. Certinho. Agora vamos colocar aqui. Opa! E olha como ficou. Tá linda demais, né? Ela está prontinha para ser usada. E olha esse detalhe. Olha esse ponto. Está um arraso, né? Faça para você, para presentear alguém ou para vender. Vai ser o maior sucesso. Se você gostou, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pessoal, façam isso, pois vocês vão estar colaborando muito comigo. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima.